Transforme dor em propósito com Jesus, Pastor Antônio Júnior. Introdução. A dor faz parte da vida, mas não precisa ser o fim. Todo mundo já passou por alguma dor. Pode ser a perda de um emprego, uma doença na família, uma decepção amorosa, a morte de alguém querido, ou até mesmo um sonho que não deu certo. A dor dói mesmo, e às vezes parece que não vai passar. Mas o pastor Antônio Júnior ensina que com Jesus é possível transformar essa dor em algo maior, um propósito. Não é sobre fingir que a dor não existe ou dizer que tudo vai ficar bem sem fazer nada. É sobre olhar para o que machuca e deixar Deus usar isso para algo bom. Seja para você mesmo, para outras pessoas ou até para glorificar a Ele. Como? Vamos ver de forma bem simples. 2. Como transformar a dor em propósito? Passo a passo prático. 2.1. Reconheça a dor, não fuja dela. Muitas pessoas tentam ignorar a dor. Fazem de conta que não estão sofrendo, enchendo a vida de distrações. Trabalham demais, ficam nas redes sociais sem parar, buscam prazeres rápidos, comida, compras, relacionamentos vazios. Mas isso não resolve. A dor continua lá, só que disfarçada. Exemplo: imagine que você quebrou o braço. Se fingir que não dói e não procurar ajuda, o osso pode sarar torto e doer para sempre. Com a dor emocional é igual. Precisa reconhecer que está doendo para poder tratar. Como fazer? Fale sobre o que sente com um amigo, um líder da igreja ou até com Deus em oração. Não tenha vergonha de chorar ou admitir que está fraco. Escreva em um papel o que está te magoando. Às vezes, só de colocar para fora já alivia. Versículo-chave. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. 2.2. Entregue a dor para Jesus, Ele quer carregar por você. Muitas pessoas acham que têm que aguentar tudo sozinhas. Mas Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Isso não é só um versículo bonito, é um convite real. Exemplo: pense em uma criança que cai e machuca o joelho. Ela não fica lá chorando sozinha, corre para o colo da mãe ou do pai. Com Deus é assim, Ele não tira a dor mágica, mas Ele segura você enquanto você passa por ela. Como fazer? Ore com sinceridade: Jesus, eu não aguento sozinho. Toma essa dor de mim. Não exija que Deus resolva do jeito que você quer. Confie que Ele sabe o que é melhor. Leia a Bíblia para lembrar que Deus já ajudou outras pessoas em situações piores. Jó, Davi, Paulo. 2.3. Busque o propósito na dor. Deus pode usar até o pior para o bem. Aqui é onde muita gente trava. Como algo ruim pode virar algo bom? O pastor Antônio Júnior ensina que Deus não causa dor, mas pode usar ela para nos moldar e nos preparar para algo maior. Exemplos reais? Uma mãe que perdeu o filho começa um grupo de apoio para outras mães que passam pelo mesmo. Um homem que foi demitido descobre um dom que não conhecia e abre um negócio próprio. Uma pessoa que superou uma doença se torna voluntária em um hospital para animar outros pacientes. Não é que a dor some, mas ela ganha um significado. Como o ferreiro que bate no ferro quente para moldá-lo, Deus pode usar as dificuldades para nos tornar mais fortes e úteis. Versículo-chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8h28. 2.4. Ajude outras pessoas com sua história. Sua dor pode ser a cura de alguém. Quando você passa por algo difícil e supera, sua experiência vira uma ferramenta para ajudar outros. Isso é transformar dor em propósito na prática. Exemplo: imagine que você já foi viciado em drogas, mas conseguiu se libertar com a ajuda de Jesus. Agora, você pode falar para um jovem que está no mesmo caminho: eu sei como é, mas tem saída. Deus me tirou dessa. Sua história pode salvar uma vida. Como fazer? Compartilhe seu testemunho. Não precisa ser no púlpito, pode ser uma conversa com um amigo. Seja sincero. Não diga que foi fácil, mas mostre que valeu a pena. Ore por oportunidades de ajudar quem passa pelo mesmo que você. 2.5. Mantenha a fé mesmo quando não fizer sentido. Às vezes, a dor é tão grande que parece que Deus sumiu. Mas a Bíblia diz que Deus não nos abandona, mesmo quando não sentimos Ele perto. Exemplo: é como quando você liga para alguém e a ligação cai. Você não desiste na primeira tentativa, liga de novo. Com Deus é assim. Mesmo quando parece que Ele não responde, continue buscando. Como fazer? Não tome decisões importantes no calor da dor. Desistir da fé, se isolar, fazer algo impulsivo. Lembre-se de vezes que Deus já te ajudou antes. Peça a amigos da igreja para orarem por você. 2.6. Deixe Deus escrever o final da sua história.
Muitas pessoas desistem porque não veem saída. Mas com Jesus, a dor não é o fim da história, é só um capítulo. Deus pode transformar sua maior derrota na sua maior vitória. Exemplo bíblico: José, do livro de Gênesis, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Parecia que sua vida tinha acabado. Mas Deus o levantou para ser governador do Egito e salvar sua família da fome. No final, ele disse aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Como aplicar isso? Não julgue sua história pelo que está acontecendo agora. Confie que Deus está preparando algo que você ainda não vê. Continue andando, mesmo que seja um passo de cada vez. 3. Resumo final: 5 passos para transformar dor em propósito. 1. Reconheça a dor, não finja que está tudo bem. Admita que está machucado. 2. Entregue a Jesus, não carregue sozinho. Deixe Ele te sustentar. 3. Busque o propósito, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? 4. Ajude outros, use sua história para encorajar quem está passando pelo mesmo. 5. Confie no final, Deus está escrevendo uma história maior do que você imagina. Palavra final do pastor Antônio Júnior. A dor não é para te destruir, mas para te preparar. Deus não desperdiça suas lágrimas. Cada gota que você chora, Ele guarda em uma garrafa. Salmo 56:8, e um dia vai mostrar o porquê de tudo. Enquanto isso, segure na mão dele e deixe ele te guiar. O que o inimigo quis usar para te derrubar, Deus vai usar para te levantar com um propósito que ninguém mais pode cumprir. Oração final: você pode fazer agora. Jesus, eu entrego minha dor para o Senhor. Não entendo tudo, mas confio em você. Mostra-me o propósito que o Senhor tem nessa situação. Usa minha história para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, a dor não é permanente, mas o propósito que Deus coloca em você sim. Não desista no meio do caminho. Deus está fazendo algo lindo com sua vida, mesmo que você ainda não veja. Quando a gente passa por uma dor muito grande, é comum pensar: por que isso está acontecendo comigo? Ou será que Deus esqueceu de mim? Mas a verdade é que Deus não só não esquece, como está trabalhando nos bastidores, igual a um oleiro que molda o barro com cuidado. Às vezes, a pressão é necessária para nos transformar em algo mais forte e bonito. Pense em um diamante. Ele só se forma depois de muito calor e pressão. Se não fosse o sofrimento, ele continuaria sendo só um carvão. Com a gente é igual. As lutas não são para nos acabar, mas para nos lapidar. O que hoje parece um peso insuportável, amanhã pode ser a chave para você ajudar alguém que está passando pela mesma coisa. Veja o exemplo de José na Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e poderia ter ficado amargurado. Mas ele escolheu confiar em Deus. Anos depois, aquele mesmo sofrimento o colocou numa posição para salvar sua família e uma nação inteira da fome. Ele disse aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Isso é propósito. Ou pense em Maria Madalena. Ela era atormentada por demônios, vivia em desespero, até Jesus cruzou seu caminho. Ele não só a libertou, como a escolheu para ser a primeira a ver ele ressuscitado. Sua dor se tornou seu ministério. Ela levou a mensagem de esperança para muitos. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para transformar minha dor em propósito? Começa com 3 atitudes simples. 1. Entregue a Deus o que você não consegue carregar. Não adianta fingir que está tudo bem. Fale com Ele como você é: Senhor, estou quebrado, não aguento mais. Mas eu confio em você. Deus não quer suas palavras bonitas, Ele quer seu coração sincero. 2. Busque aprender no processo. Em vez de perguntar por que isso, pergunte: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Às vezes, a dor nos ensina a ter mais compaixão, paciência ou fé. Outras vezes, ela nos prepara para uma missão que só nós podemos cumprir. 3. Deixe sua história abençoar alguém. Quando você superar essa fase, e você vai superar, vai encontrar pessoas passando pelo mesmo. Sua experiência pode ser a luz que elas precisam. Um abraço, um testemunho, um conselho no momento certo. Isso já é propósito em ação. Não é fácil, eu sei. Tem dias que a dor parece maior que a fé. Mas lembre-se, até Jesus na cruz sentiu a dor e o abandono, mas ele não desistiu. E foi ali, no lugar mais escuro, que ele venceu a morte para nos dar vida. Sua dor também pode ser o lugar onde Deus vai fazer um milagre, em você e através de você. Hoje pode ser o dia em que você decide: não vou deixar essa dor me definir. Vou deixar Deus usá-la para me fortalecer e abençoar outros. Quando você faz essa escolha, o inimigo perde o jogo.
Porque o que ele queria usar para te destruir, Deus transforma em uma história de vitória. E se a caminhada estiver muito pesada, lembre-se, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado, carregando o fardo com você. Ele já venceu o mundo, João 16:33, e ele vai te ajudar a vencer também. Deus não tira a dor só porque a gente pede. Mas ele entra na dor com a gente e faz algo tão lindo que no final, a gente olha para trás e diz, valeu a pena confiar. Às vezes a gente pensa, por que eu, Deus? Por que essa dor tão grande? É normal se sentir assim. Até Jesus na cruz perguntou, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Mas mesmo na dúvida, ele confiou. E é isso que Deus quer de você, não que entenda tudo agora, mas que segure a mão dele e dê um passo de cada vez. Pense na história de José, do Velho Testamento. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Por anos deve ter se perguntado, por que isso está acontecendo? Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. No final, José não só foi libertado como se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Ele mesmo falou, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Sua dor também pode virar uma porta para abençoar outras pessoas. Quem já passou por luto entende melhor quem está de luto. Quem superou uma doença pode dar esperança a quem está doente. Quem venceu uma depressão sabe como estender a mão para quem está no fundo do poço. Deus não desperdiça sua dor, ele a recicla em propósito. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho forças para isso. E é aí que entra a graça de Deus. Não é pela sua força, mas pela dele. Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, tinha um espinho na carne, algo que o afligia muito. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar, mas a resposta foi, minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, Deus não tirou o problema, mas deu força para enfrentá-lo. Então, como começar a transformar essa dor em propósito? Primeiro, entregue tudo a Jesus. Fale com ele como você falaria com um amigo, Senhor, eu não aguento mais. Preciso de ti. Segundo, busque ajuda. Não precisa carregar sozinho. Converse com alguém de confiança, um líder da igreja, um psicólogo cristão. Terceiro, comece a servir. Não espere estar 100% curado para abençoar alguém. Às vezes, é no ato de ajudar que a gente encontra alívio. Lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro? Ela tinha um passado dolorido, mas encontrou em Jesus perdão e um novo começo. Lucas 7:36-50. Seu ato de amor nasceu da gratidão por ter sido libertada. Sua dor virou adoração. Hoje pode ser o dia em que você decide, vou usar minha história para glorificar a Deus. Não importa se é uma ferida antiga ou uma dor recente. Deus está pronto para transformar suas lágrimas em sementes de esperança. Como diz o salmista, os que semeiam com lágrimas colherão com canções de alegria. Salmo 1:2-6-5. E quando a dor bater de novo, porque vai bater, lembre-se, Jesus não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu segurar sua mão em cada uma delas. Ele está dizendo hoje, confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Sua dor não é o fim da história. É só um capítulo. E o melhor ainda está por vir. Você já parou para pensar que as maiores histórias de superação começam com mas Deus? Olhe para José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso por algo que não fez. Parecia o fim, mas Deus estava escrevendo um plano maior. Anos depois ele disse, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Sua dor se tornou o caminho para salvar uma nação da fome. Ou pense em Paulo, que perseguia e aprisionava cristãos. Até que Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Aquele homem cheio de ódio virou o maior pregador do amor de Cristo. Sua história de violência se tornou um testemunho de graça. Atos 9. O que era vergonha virou propósito. Talvez você esteja pensando, mas a minha dor é diferente, é muito grande, é injusta. E é verdade. Algumas feridas doem tanto que parece impossível enxergar algo bom nelas. Uma traição, a perda de um filho, uma doença, um sonho que desmoronou. Nesses momentos não adianta fingir que está tudo bem. Deus não quer que você negue a dor, mas que a entregue a Ele. Imagine um oleiro trabalhando o barro. Se a argila está dura, ele não joga fora. Ele molha, amassa, trabalha até ficar maleável. Assim é Deus conosco. Ele não ignora suas lágrimas, mas as usa para moldar algo novo em você. O que hoje parece um monte de pedras quebradas, amanhã pode ser o alicerce de uma vida mais forte. E como fazer isso na prática? Comece pequeno.
Quando a memória da dor vier, em vez de revirar a ferida, fale: Senhor, eu não entendo, mas confio em ti. Troque a pergunta: por que isso aconteceu? Por: o que o Senhor quer ensinar a mim com isso? Não é fácil, mas cada vez que você escolhe confiar em vez de desistir, está plantando uma semente de propósito. Veja o exemplo de uma mulher que perdeu o marido e ficou com 3 filhos pequenos. Em vez de se afundar na amargura, ela começou a ajudar outras viúvas na igreja. Hoje ela lidera um grupo de apoio que já mudou a vida de dezenas de pessoas. Sua dor se tornou um farol para quem está no mesmo mar tempestuoso. Ou aquele jovem que foi abandonado pelo pai e cresceu com raiva. Até que um dia, em um culto, ouviu que Deus é pai dos órfãos. Salmo 68, 5. Ele entregou a mágoa e hoje trabalha com crianças carecas, mostrando a elas que o amor de Deus preenche qualquer vazio. Isso não significa que a dor some mágica. Há dias que o peso ainda aperta o peito. Mas agora, em vez de ser um fardo que te paralisa, ela se torna um lembrete: Deus me sustenta. E Ele pode usar até isso para abençoar alguém. Lembre-se, a cruz foi o maior símbolo de dor da história. Mas 3 dias depois, ela se tornou o maior símbolo de vitória. Jesus não removeu a cruz, Ele a transformou. E é isso que Ele quer fazer com a sua dor: não apagar o passado, mas dar a ele um novo significado. Então, hoje faça essa oração: Jesus, eu não quero mais carregar essa dor sozinho. Toma ela e faz algo bonito com ela. Usa minha história para mostrar ao mundo que tu és bom, mesmo quando a vida dói. E acredite, o Deus que transformou água em vinho, lágrimas em alegria e morte em vida, pode, e vai, fazer o mesmo com você. Quando a gente olha para trás e vê as marcas que a dor deixou, é fácil pensar: isso me destruiu. Mas e se, em vez de destruição, aquilo for o solo fértil onde Deus vai plantar algo novo? Imagine uma árvore que perde todas as folhas no inverno. Parece morta, não é? Mas é justamente ali, no frio e no vazio, que as raízes se fortalecem para florescer na primavera. Sua dor pode ser esse inverno, doloroso, mas necessário para o que vem depois. Veja o exemplo de José, do Velho Testamento. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso por algo que não fez. Por anos, ele deve ter se perguntado: por que tudo isso, Deus? Mas cada sofrimento era uma peça de um quebra-cabeça maior. No final, ele não só foi libertado, como se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, e pôde salvar justamente aqueles que o machucaram. Quando os irmãos arrependidos caíram a seus pés, José disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 52:20. Não foi a dor que definiu a história dele, mas o que Deus fez com ela. Ou pense em Maria Madalena, uma mulher marcada pelo pecado, pela vergonha, talvez até pela rejeição. Mas quando encontrou Jesus, sua história virou testemunho. Ela foi a primeira a ver Cristo ressuscitado. A mesma que era conhecida pela dor se tornou conhecida pela graça. Deus não apagou seu passado. Ele o usou para mostrar que ninguém está além do seu amor. Talvez você esteja pensando: mas a minha dor é diferente. É grande demais. Jesus não mede a dor em graus. Para ele, o que importa é o coração que entrega o sofrimento nas suas mãos. Uma mãe que perdeu um filho, um homem traído pelo cônjuge, um jovem que luta contra a depressão, todas essas dores cabem no mesmo lugar, no colo do Pai. E é ali que elas ganham propósito. Comece pequeno. Não precisa ter todas as respostas hoje. Comece falando para uma pessoa como Deus tem te sustentado. Pode ser um amigo, um grupo da igreja, ou até nas redes sociais. Às vezes é só contar: estou passando por isso, mas estou aprendendo que Deus não me abandonou. Você não imagina quantas pessoas vão se identificar e encontrar esperança na sua honestidade. E quando a dor apertar de novo, porque vai apertar, lembre-se, você não está voltando ao zero. Está em um novo capítulo. Antes, a dor te definia. Agora, ela te aponta para alguém maior. Antes, você chorava sozinho. Agora tem um Deus que chora com você, e que já venceu a morte para provar que nenhuma dor é o fim. Jesus não promete um caminho sem pedras, mas promete ser a mão que te segura em cada uma delas. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver que, sem perceber, já está ajudando outros a atravessar o mesmo vale que um dia te assustou. Porque dor com propósito vira ministério. E ministério muda vidas, a começando pela sua.